O tema da mensagem de hoje é tuas ofensas, não me lembro mais. Amém? Que diz assim, vamos ler todos juntos? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. João 8:7. João 8:7 diz assim: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Feche os seus olhos e oremos assim. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua voz e declarar que verdadeiramente que Tu és o Senhor. Deus, Tu és aquele Senhor que não julga, não condena, quando nós estamos de coração aberto para pedir perdão e para ser restaurado pela Tua Palavra. Pois a Tua Palavra diz que quando nós Te pedimos o perdão e nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor não se lembrará mais. Em nome de Jesus. Podemos aceitar? A Palavra de Deus diz que Jesus ele condena toda e qualquer atitude de pecado, mas Ele ama o pecador. E quando existe o perdão, amado, de Deus sobre as nossas vidas, verdadeiramente Ele nos perdoa e não se recorda mais. O ser humano é que tem a mania de dizer: olha, eu te perdoo, mas nunca mais faça isso. E o dia que a pessoa vacilou e faz a mesma coisa, ele diz: eu não falei que você não prestava? Eu te perdoei, mas você continua fazendo a mesma coisa? Quem perdoa, procura pelo menos deixar no passado. Talvez esquecer por completo não consiga, mas é bom deixar lá atrás. Porque se você perdoou, você está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma borracha e a sua dívida eu estou apagando. E uma vez que está apagado, este papel ele ficou limpo, ele não tem nada escrito, porque foi apagado. Amém? Ele nos perdoa e não se recorda mais das nossas transgressões. Ezequiel 18:21 diz assim: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo, antes que se convertam dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer, amado, que ninguém morra sem salvação. Deus não tem prazer de dizer assim: bem feito, eu te chamei a vida inteira para você vir aos meus pés, você não quis, agora você vai para o inferno. Esse não é o Deus ao qual nós servimos. O Deus ao qual nós servimos, quando alguém está perecendo, morrendo, ou indo a caminho largos para o inferno, o Senhor fica muito triste, porque Ele deu tantas oportunidades e mesmo assim não quiser. Quando verdadeiramente, amado, nós deixamos o pecado de lado e nos convertemos e andamos na direção de Deus, tudo aquilo que você fez, o Senhor não se lembra mais. Quem não se perdoa é o próprio homem. O dia que você confessou o teu pecado, o dia que você disse ao Senhor: eu me arrependo, eu deixo isso para trás, Senhor, ainda que lá na frente você vacila e escorrega, para Deus é como se você tivesse feito pela primeira vez, porque do que Ele perdoou, Ele jamais vai lembrar. Amém? Deus não tem prazer na morte, mas quer que nos convertemos e recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. É muito natural que o inimigo das nossas almas nos coloque sentimentos de culpa, e ao longo da nossa vida a gente tem os nossos altos e baixos, erramos, fraquejamos, pecamos, e o inimigo diz assim: olha, para você não tem salvação. Muitas pessoas, ao dar ouvido a esse crédito maligno, desiste e diz: que adianta? Eu falo que eu não vou cometer este pecado, eu digo que eu não vou fazer mais isso, e quando eu dou fé eu estou fazendo, eu estou lutando, eu estou brigando, mas é mais forte do que eu, então é melhor que eu vá para o mundo, que eu abandone de vez, pelo menos eu não vou ficar na igreja de maneira incorreta. É assim que o diabo quer que você imagina. Amém, amado?
Mas o Senhor te diz o seguinte: quando errares, existe um advogado no céu, meus filhos. Peça, clame a intercessão desse advogado, e ele vai responder por ti. Tem coisas em nós que nós lutamos uma vida inteira para nos libertar e não somos libertos. Tem crente que tem algo na vida que ele vai lutar com o seu espinho na carne, ele não é livre. Nem Paulo, que foi um homem, sabe, segundo o coração de Deus, nem Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, ele era totalmente liberto, totalmente curado, totalmente livre, totalmente puro, totalmente santo. Paulo dizia: o mal que eu não deveria fazer, o pecado que eu não deveria cometer, esse eu cometo, e o bem que eu deveria fazer, eu não consigo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. E nos últimos dias Satanás tem colocado isso, sabe, tantas lutas, principalmente no meio dos jovens, para que ele diga: olha, é muito fardo, é muita coisa, eu não consigo. E o Senhor te diz: tu consegue. Porque se do seu passado eu não lembro mais, o que aconteceu hoje, você se arrepender, é apenas o primeiro passo errado. E Deus sempre te dará a graça e a misericórdia. Eu quero ler algumas ilustrações, e esta é a primeira. Acompanha comigo no quadro. 2 amigos brigaram por banalidade, e depois o agressor pediu perdão e foi aceito. Passou-se um tempo e houve uma nova discussão. E o agredido proferiu palavras ofensivas, e lembrando ao agressor da primeira vez que foi agredido, ou seja, ele não esqueceu daquela briga e jamais perdoou. Na verdade, estava esperando uma ocasião ou uma situação para devolver os espinhos recebidos. Preste atenção, amado. Viver de amargura e de rancor fará de nós pessoas duras de coração. Nós sempre encerramos os nossos cultos com a oração que Jesus nos ensinou, com o Pai Nosso. E toda vez que nós recitamos esta oração, nós dizemos assim: perdoa a minha dívida, perdoa o meu pecado, perdoa a minha transgressão, perdoa o meu erro, na mesma maneira, na mesma proporção que eu também tenho perdoado. E quantas vezes nós não temos feito isso? Nós queremos que Deus perdoe todos os nossos pecados, mas não queremos fazer o mesmo com aquela pessoa. Porque você diz assim: ah, pastor, eu já perdoei. Deus, eu já perdoei, eu já liberei perdão, mas ela fez de novo. E quantas vezes você faz de novo? Quantas vezes você diz: Senhor, eu prometo, olha, nesta ceia eu vou fechar essa brecha e nunca mais vou abrir, até a próxima ceia que vem, você está falando a mesma coisa. Já pensou se quando você dobrasse o teu joelho, Deus falasse assim: de novo? Eu já te perdoei o mês passado, você quer perdão de novo? Deus está acima de todo o entendimento, e Ele sabe quais são as tuas dificuldades, quais são as tuas lutas, e por isso que Ele compreende. Ele não aceita os nossos erros, Ele até compreende, mas Ele quer que você continue lutando, mesmo que você saiba que amanhã depois você em algum momento vai praguejar, você pode até cair, mas Ele tem uma certeza que Ele está te dando corda para viver, está te dando caminhos para caminhar. E enquanto Ele nos dá caminhos para caminhar, sabe, e cordas para amarrar todo valente, o Senhor nos garante a cada dia a graça, o poder, a misericórdia e a salvação. Mas há pessoas que guardam rancores, são infelizes, não conseguem mais viver o presente, vive do passado, sabe? Mas assim as más lembranças ferindo o coração e que por muitas vezes está circulando ao seu redor. Preste atenção, amado. William Shakespeare, ele disse o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Guardar ressentimento é como você tomar o veneno e achar que quem vai morrer é o outro. Quando nós guardamos ressentimento, quando nós guardamos mágoa, quando nós, sabe, gravamos em nosso coração alguma situação de angústia, a outra pessoa vai viver bem, nós ficamos angustiados, presos, amarrados.
Amém? O veneno é para nós. Então você já passou por uma série de situação. É melhor que você libere o perdão, é melhor que você libere a paz, é melhor que você libere o amor, porque você será agraciado por isso. Amém? Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, quando nós guardamos ressentimentos, o que gera em nosso coração é raiz de amargura. A raiz de amargura já não é boa. E quando ela começa a brotar no nosso interior, ela não cria apenas raízes, mas ela cria árvore. Da sua árvore vai gerar frutos. E dos seus frutos virão os seus filhos, virão os seus netos, virão a sua próxima geração, que será exatamente ligada a esta raiz. Amém? Porque o texto diz assim: brotando esta raiz de amargura, ela vai te perturbar. Tem gente que perde o sono, perde a fome, perde o humor, porque não consegue perdoar, porque não consegue esquecer. Você já viu pessoas assim? E aí rola de um lado para a cama, rola do outro, e aquele a quem ele está maquinando na mente está do outro lado dormindo a noite inteira. Mas o amargurado, ele fica contaminado, e infelizmente ele contamina aqueles que estão do lado. Sabe, meu irmão, não seja contaminado por qualquer raiz de amargura. Não deixe que nada venha te angustiar. É muito natural a gente dizer assim: não, mas eu estou tentando perdoar, Deus, mas não é possível. Aquela pessoa, ela fez por querer. Eu tenho certeza que foi por querer, foi para me ofender, foi para me ferir, foi para me machucar. Eu estou tentando perdoar, eu estou tentando liberar perdão, eu estou tentando, tirar isso do meu coração, mas eu não consigo, porque eu tenho razão. E quando nós queremos viver por razão, amado, nós somos frustrados. A pergunta é: você quer viver tendo razão, ou você quer viver feliz? Quem quiser que tenha razão, eu quero ser feliz. Tem pessoas que, maquinam uma situação tão macabra e fica sofrendo com aquilo, dizendo: não, mas eu tenho razão, eu consigo, eu posso, eu jamais vou ser ferido porque eu tenho razão. E a razão, meu amado, se explica no quê? Que quando nós estamos com razão, normalmente nós estamos feridos. Não seja contaminado por qualquer raiz. Amém? Não será essa outra pessoa que vai sofrer com isso, mas sim você. Por mais que possa parecer difícil aos nossos olhos, ao nosso coração, perdoar é a melhor coisa que temos a fazer. Caso contrário, também não haverá perdão por parte do Pai Celestial. Eu não sei porque Deus trouxe essa palavra hoje, mas eu sei que Ele está falando no seu coração. Você já pensou nisso? Mateus 6,14 diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É a lei da semeadura. Se eu semeio paz, perdão, eu também serei perdoado. Mas se eu acho que eu não devo perdoar, quando eu disser ao Pai: Pai, me perdoa, Ele vai dizer: eu não posso te perdoar, porque a tua semeadura é falta de perdão. Então não há em você a graça. Sabe, irmão, para que Deus possa agir na vida de uma pessoa, para que Ele tenha liberdade, a ação na vida de uma pessoa, essa pessoa precisa estar debaixo da graça. Se você não estiver debaixo da graça, a ação de Deus não tem poder sobre a tua vida. Eu quero ler a última ilustração, que tem por título muito mais que perdão. Acompanhe comigo. Um filho não se dava bem com seu pai. Ele achava ruim ficar ali na casa de seu pai. Ele discordava do pai, brigava com o pai, achava o pai um chato, um cara ultrapassado com ideias antigas.
Ele resolveu então ganhar o mundo. Ele morava no interior, numa fazenda, onde passava uma estrada de ferro. Então o rapaz resolveu fazer a trouxa, colocou as roupas dele e ficou na beira da estrada. Quando o trem de carga passou, ele saiu correndo atrás, entrou no vagão e foi embora. Ele saiu de casa sem se despedir do pai e foi gozar a vida. Ele havia dito ao pai que nunca mais voltaria. Essa era a vontade dele. Foi de cidade em cidade, de centro em centro, foi buscar o seu destino. Mas tudo que ele conseguiu foi encontrar a tristeza, dor e lágrimas. Aprendeu a fumar cigarro, os amigos ofereciam maconha, e da maconha oferecia cocaína, da cocaína oferecia o crack, e ele foi mergulhando num abismo cada vez maior. Foi injetando drogas na veia, se embriagando, se destruindo, e começou a fazer mais coisas erradas, como pequenos furtos. Ele passou a ser perseguido pela polícia. A polícia estava atrás dele para puni-lo, para prendê-lo, e ele agora então era um fugitivo, sempre fugindo, sempre correndo, sempre com medo, sempre nas trevas. De dia ele dormia e à noite ele saía. A vida dele era andar na escuridão. Assim ele foi vivendo, até que cansou. Ele cansou daquela vida e caiu em si, se lembrou da casa de seu pai, fazendo com seu pai. Ele sentiu vontade de largar aquela vida e voltar para a casa do pai. Mas ele pensou: agora meu pai não vai querer me receber. Meu pai vai me desprezar. Meu pai é um homem muito duro. E eu agora sou dependente de drogas. Mas eu vou escrever uma carta para o meu pai. E na carta ele dizia: pai, minha vida está destruída. Depois que eu saí da fazenda, minha vida virou um inferno. Eu reconheço que estou de mal a pior. E só existe uma saída, que é eu voltar para a sua casa, se o Senhor me receber. Eu sei que sou indigno de voltar para a sua casa. Eu não sabia que era feliz, mas agora eu sei que como sou infeliz longe da sua casa. Se o Senhor pudesse me receber, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Pai, eu não tenho coragem de ir até aí. Tenho medo que o Senhor me rejeite. Mas eu te peço uma coisa. Eu vou pegar aquele trem novamente e vou pelo caminho daquele trem olhando pela janela. Se o Senhor quiser me receber de volta, coloca um lenço ou um lençol amarrado naquela árvore em frente de casa. E eu de dentro do trem verei como um sinal de que o Senhor quer que eu volte. Aí eu desço. Mas, se o Senhor não quiser que eu volte, não coloque nada. Mas eu irei a si mesmo e espero a sua resposta na árvore, pelo lenço ou pelo lençol. Ele mandou a carta e esperou uma semana para ter a certeza de que o pai a receberia. Ele juntou todas as suas coisas numa trouxa. O rapaz estava imundo, barbudo, com as suas unhas compridas, magro, fraco e doente. Mas ele vai e pega o trem. A viagem é longa. A estrada de ferro passava pela fazenda do pai e ele vinha pensando: se o meu pai quiser que eu volte, ele vai colocar um lenço branco amarrado naquela árvore. Mas, se o lenço não estiver lá, é porque ele não quer mais me ver. Conforme o trem foi se aproximando da fazenda, ele foi sentindo um calafrio, um medo. Ele queria ser recebido, mas será que o pai colocaria o lenço amarrado na árvore? Era momentos de espera, momentos de angústia, momentos de ansiedade. Porém, quando o trem entrou nos limites da fazenda, o moço estava na janela. Ele não conseguiu ainda ver a casa do pai, mas ele viu uma árvore logo no início da fazenda, com um grande lençol branco amarrado. O trem continuou e surgiu outra árvore. Naquela árvore também havia um grande lençol branco amarrado. O trem continuou a viagem e surgiu outras árvores. Naquelas outras árvores, outros grandes lençóis brancos amarrados.
O filho começou a chorar e a cada árvore que passava, um lenço branco estava amarrado. O filho começou a chorar e a cada árvore daquela fazenda, centenas e centenas, milhares e milhares de lençóis brancos amarrados. O filho então, quando o trem passou pela casa da fazenda, o pai do lado de fora, esperando. O filho saltou do trem e abraçou seu pai com alegria. Ele chorava e dizia: pai, me perdoa. O pai não precisava dizer mais nada, porque todos aqueles lençóis brancos já haviam dito tudo. Eu quero te dizer, amado, que Deus não está amarrando lençóis nas árvores para te dizer que te ama, mas Ele já tem provado isso a cada dia. Essa é uma ilustração, porque esse rapaz, ele disse: nunca mais eu volto. Ele agiu de soberba, ele brigou com tudo, brigou com todos. E às vezes nós queremos, nos desligar de alguma coisa através de briga, através de marca, através de mágoas. E isso são portas que se fecham. Mas quando nós aprendemos a perdoar, também somos perdoados. Mas se você abrir o livro de Deus, você vai ver páginas brancas, brancas como leite, que é a Bíblia. E nessa página, o Senhor está te dizendo: eu te amo e sempre te amarei. Volte para minha casa, esteja comigo. Eu sou teu Pai, eu sou o Senhor, eu sou teu Deus. Eu te perdoo de todo o meu coração. E para concluir, eu quero terminar com uma frase de William Shakespeare, que diz assim: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, e muito longo para os que lamentam. Amém? Aplausos.